O título da mensagem de hoje é Alinhando a mentalidade em Deus. Alinhando a mentalidade em Deus. Romanos 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a quem? A Deus. É de Deus. Por isso os apóstolos aprenderam a viver por Cristo e morrer por Cristo, se preciso fosse. Os mesmos que no primeiro momento fogem e têm medo, quando Jesus é preso e levado à cruz, eles fogem e têm medo. Mas depois de uma mudança de mentalidade, depois de uma mudança do quê? Mentalidade, depois de uma mentalidade alinhada com o propósito eterno, nós somos seres eternos vivendo uma experiência humana. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou um ser eterno, habitando em um corpo físico, vivendo uma experiência humana. Diga: o corpo físico vai acabar, a experiência humana vai encerrar, mas a minha vida eterna depende das minhas escolhas. Vou me arrebentar aqui, curtir tudo. Joia, esse tempo vai acabar, a eternidade não. A dor de renunciar a algo, a dor de lutar contra algo, a dor de resistir a algo é passageira, a eternidade não. Decida por Cristo agora. Mas eu não tenho forças, pastor. É sobre isso. Ele veio dar vigor ao cansado, ele veio multiplicar forças ao que não tem nenhum vigor. Basta que esse se entregue a Ele. Não depende da sua força nem da minha força, depende da nossa rendição a Ele. Aí sim nós vamos ter que nos esforçar, mas Ele vai nos dar vigor. Paulo, com uma mentalidade alinhada ao propósito eterno, escreve sobre entregar o corpo a Deus. Aí você vai ver a morte dos discípulos de Jesus. Pedro morreu como? Alguém sabe? Crucificado, mas ele não aceitou ser crucificado igual Jesus. Ele falou: não sou digno, até porque eu neguei e tudo mais. Então me coloca como? De ponta cabeça. Ei, homens, esse Pedro, não vou me alongar aqui, esses homens, esse Pedro, que morre crucificado e diz: eu não sou digno de morrer crucificado igual ao meu Cristo, então me põe de ponta cabeça, é o mesmo que um dia, olhando nos olhos de Jesus, negou 3 vezes. Olha a mudança, alinhamento. Quando a nossa mentalidade é alinhada com o céu, a terra se torna segundo pensamento, segunda razão pela qual nós decidimos algo, escolhemos algo. Presta atenção nisso. Quando a nossa mentalidade está alinhada ao céu, qualquer decisão que tomamos primeiro tem a ver com o que Deus está dizendo, depois tem a ver com a terra, depois tem a ver com o ambiente, com o que sentimos, com o que estamos vivendo, com o que falaram, com o que pensaram, com como é nosso temperamento, como é nossa personalidade. Primeiro, Deus. Quando nosso coração, quando a nossa mente, quando estão alinhados ao céu, qualquer decisão, inclusive viver ou morrer, passa primeiro pelo que Deus diz, Deus tem a dizer. O que tem a ver com o propósito de Deus? Então Paulo vai dizer: entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Na verdade não é uma entrega, é uma devolução, porque foi Ele que fez primeiro. Que seja um sacrifício como? Vivo e santo. Agora é interessante que Paulo não diz que seja uma entrega. Paulo fala: entreguem seu corpo a Deus por tudo que Ele fez. Mas na hora de falar sobre o tipo de entrega, ele usa uma palavra. Qual palavra? Sacrifício. É uma entrega sacrificial.
Davi entendeu e disse: eu não posso oferecer para Deus sacrifício que não me custa nada. Eu não posso oferecer para Deus algo que não tenha valor, algo que não me faça ter que renunciar. Jesus falou que aquele que quiser ganhar sua alma vai ter que primeiro perdê-la. O que é perder sua alma para ganhá-la? Antes de eu deixar as minhas emoções, a minha mente me conduzir ao seu prazer, às suas necessidades, ao que está sentindo, eu coloco tudo isso de lado e digo: eu quero saber o que Cristo manda eu fazer agora. Minha alma você perdeu, para quem? Para Cristo. Cristo vai governar. Só que depois vem a colheita. E Deus tem uma colheita extraordinária para nós. Mas não há colheita se a semente não for plantada, se a semente não morrer na terra. Paulo diz: façam uma entrega a Deus, mas não é qualquer entrega, um sacrifício vivo. Por que ele vai dizer que o sacrifício é vivo? Para dizer que dói, porque o que está morto não dói. Dói dizer não ao pecado. Doeu para mim quando em 98, depois de um acidente de carro, eu comecei a passar por um processo de libertação e percebi que eu precisava deixar aquelas rodas de amizades, senão eu ia continuar bebendo, eu ia voltar para as drogas, aí eu ia me perder totalmente. Eu ia destruir quem me amava de verdade, que é a minha família. Eu ia destruir a minha alma e ia passar a eternidade no tormento. E eu tive que fazer uma escolha, teve que haver uma entrega. Eu decidi entregar a Jesus e eu fui me distanciando daquilo. Hoje eu posso voltar lá. Aliás, eu sou convidado a voltar. Fiz o casamento de um desses amigos. Um outro falou que queria me chamar também para fazer o casamento. Hoje, quando eu sou chamado para ir até lá, é para dar testemunho, é para ser exemplo. Mas no primeiro momento teve que haver uma renúncia, um sacrifício, uma entrega. Eu preciso dizer que o amor que eu tenho a Deus e a minha vida é mais do que o prazer que eu sinto pela droga, o prazer que eu sinto pela bebida, o prazer que eu sinto por estar nesse grupo. Eu tenho um prazer maior a estar com Cristo. Você pode dizer isso comigo? Diga: Cristo tem que ser o meu prazer maior. A gente precisa, só que tem um problema. A gente prega isso com muita autoridade para quem está no pecado. Larga o pecado, larga o adultério, larga as drogas, larga a criminalidade, larga isso, larga aquilo. Mas vai doer, mas larga e sirva a Cristo. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem largar uma quarta-feira de descanso para estar dentro da igreja presencialmente cultuando? E quer falar do outro que é dependente químico e não consegue se libertar. O outro não se liberta da preguiça de prestar um culto a Deus. Não, pastor, que eu estou muito cansado, mas amanhã não vai trabalhar, não vai servir ao homem, não vai servir ao dinheiro. E por que não pode servir ao Deus vivo, que dá a saúde e que dá o dinheiro, e que dá o recurso, e que dá tudo? A gente precisa tomar cuidado, para aos poucos nós não voltarmos a velhas práticas, só mudando os títulos, os rótulos. O que antes escravizava e dominava a pessoa era um vício. Agora o que escraviza e domina é o comodismo, está acomodado. Sempre que tem um problema a pessoa para, trava, desanima. Sempre que dói, para. Mas para a pessoa largar o vício, dói ou não dói? Quem aqui teve que ser livre dos vícios? Eu. Doeu. Mancélia, parar de fumar, doeu. Moeja, parar de beber, doeu. Oh, não doeu, irmão Amaro? Oh, dói. E por que depois que a gente se converte, qualquer tipo de dor nos para e a gente não serve a Deus? A dor da decepção. Uma pessoa me decepcionou, não vou mais para a igreja. A pessoa me decepcionou. Eu não me encaixo. Servir a Cristo não tem a ver com conforto, tem a ver com a entrega. Não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu creio. É bíblico, então pronto, eu estou dentro. Ninguém sentiu conforto em largar a vida no mundo para servir a Cristo. Ninguém sentiu que se encaixava. A gente teve que decidir que a gente queria o céu, que a gente queria Jesus. Foi ou não foi, gente? Agora a gente tem que tomar cuidado para aos poucos a gente não ir voltando, só mudando os rótulos.
das caixinhas que estamos abrindo, das garrafas que estamos abrindo. Alguém está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando hoje aqui? Paulo vai dizer, olha, tudo que Deus fez por vocês é mais do que suficiente para vocês entregarem agora o corpo de vocês, mesmo que venha doer, como um sacrifício vivo. Aí ele diz, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é sobre as canções que cantamos, é sobre a entrega, a renúncia, é sobre a carne que mortificamos, é sobre as escolhas. O verso 2 vai dizer assim, ó, o que Paulo diz aos Romanos no verso 2: não imitem o comportamento de quem, gente? E os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim, com o propósito de, olha só, que experimentem, lê bem forte para mim, vai, o que? A boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Para quem? Eu quero, alguém mais quer? Alguém quer a boa, agradável e perfeita? Algum tempo atrás eu ministrei sobre isso. Perceba que ela não começa sendo anunciada, Deus não começa, Paulo não escreve dizendo, Deus tem uma vontade perfeita para vocês. Ele começa dizendo que ela é boa. Deus tem uma vontade boa. Isso aqui, eu não queria perdoar. Aí alguém diz, mas é bom você perdoar, porque senão vai intoxicar você, vai intoxicar a sua casa, vai intoxicar o ambiente onde você chegar, vai intoxicar tudo e cada vez vai ficar pior. Gente, não estou dizendo que é fácil, mas falta de perdão é como guardar um defunto. Quanto mais o tempo passa, mais o tempo não cura. Encarar, lidar. Às vezes a gente vai ter que gritar, espernear, desabafar, chorar, orar, clamar, orar, chorar, orar, chorar, clamar, orar. E às vezes não, às vezes a gente perdoa assim de boa, foi embora. O fato é que guardar no quartinho dos fundos, a pastora Angélica foi muito usada nessa viagem para ministrar um pastor sobre não engavetar sentimentos, situações, traumas, dores, decepções, mas lidar com aquilo, zerar aquilo. Eu tenho que lidar, eu errei, não posso mais errar, erraram comigo, eu vou liberar isso, eu vou avançar. Não adianta colocar dentro de uma gaveta, fechar, trancar, jogar a chave longe. Irmãos, a gente já ouviu falar sobre tragédia. Alguém morreu, mataram alguém, e os vizinhos descobriram depois que começaram a perceber o quê? Um cheiro ruim vindo da casa do vizinho. Porque até então ninguém sabia que tinha alguém morto dentro da casa. Só descobriram depois do cheiro. Não vou perdoar e ninguém vai perceber, joia, até a hora que você começar a cheirar mal e não perceber. Já chegou num ambiente que cheira mal e a pessoa que está ali não percebe? Quem já? Eu. E a pessoa está ali, você fala, não é possível. Essa pessoa não está percebendo. Esse lugar cheira podre, azedo, sei lá o que é. E a pessoa acostuma. Acostuma ou não acostuma? Assim também a falta de perdão. A pessoa pensa que todo mundo está olhando, todo mundo está compreendendo, está tudo bem. Mas não percebe que com o passar do tempo, e pelo amor de Deus, volta a dizer, gente, eu estou dizendo que é fácil e simples. Se fosse fácil e simples, não falava sobre entrega nem sacrifício vivo. Sacrifício vivo dói na carne. Dói. Mas dói mais se não entregar. Porque se não entregar, além da dor, que essa é inevitável, ainda vai cheirar mal. Produz um segundo problema. O primeiro não tem como a gente, sabe, alguém me feriu. Que coisa mais, uma das coisas mais duras na vida, abuso. Alguém que teve um ente querido morto, mataram, assassinaram. Meu Deus. Tem como desfazer o que foi feito? Tem como tirar a dor daquela experiência horrível, daquela tragédia, daquele trauma? Tem? Mas, por mais doloroso que seja, a gente pode escolher se vai agregar àquela dor mais uma dor do mau cheiro,
do remorso, reviver, remoer, ressentir, repensar, ou ir adiante. É um sacrifício, mas que agrada a Deus, e que nos leva à vontade dele, que é boa. Já ouviu alguém falar para você: come isso, bebe isso, faz isso? Ah, eu não gosto, mas é bom para você. Quem já ouviu? Vamos xarope. A gente é da época do metiolate, que era de verdade, ele curava, ardia, vinha na espátula do Satanás e curava. Eu não sei se o que doía mais era o metiolate ou a espátula do cão. Mas que rapidinho começava a formar casquinha. E depois da gente sofrer tanto, agora falaram que o bom mesmo era o mercúrio, que não ardia. Tomar banho, né? E eu acho que alguém já sabia, era só para deixar a gente sofrer. Eu acho que era para ficar alerta. Você está correndo, se cair e ralar, vamos passar metiolate. Ah, melhor não correr tanto. Mas ei, a gente já ouviu. Eu não quero, eu não gosto, mas é bom. Aí você fala, se é para sarar, então passa, então eu vou tomar, então eu vou passar por isso. Quem já? A vontade de Deus é boa. Sabe o que é isso? Mesmo não sendo o que eu quero, mesmo não sendo ainda agradável para mim. Volta para o exemplo que eu dei. Não foi agradável para mim largar as drogas, largar a bebida, largar aquela roda de amizades. Eu gostava daquilo. Agradável para mim era continuar aquela vida e, se possível, eu ser liberto em Cristo, ser nova criatura ali dentro e ficar tudo bem. Mas não tinha jeito. Primeiro eu precisava aceitar o que é bom. O que é bom para mim não é o que eu quero, é o que Deus diz que é bom para mim. É o que Deus vai usar, alguém que enxerga o que eu não enxergo, alguém que tem os olhos abertos onde eu sou cego, alguém que tem luz onde eu estou na escuridão. Alguém está entendendo isso? Primeiro acessa a vontade de Deus boa, depois vai ficar agradável. Quando comecei a ir para a igreja, era bom. Por que era bom ir para a igreja? Primeiro porque eu gostava lá da palavra, tudo. Apesar de não entender muito, mas não tem problema, fica tranquilo. Eu fui para a igreja, não vou voltar porque eu não entendi muito. Você acha que o dia que eu cheguei, eu já me tornei pregador do evangelho? E com a Bíblia lida, agora eu vou pregar, dá licença pastor, que é minha vez? Pelo amor de Deus, gente. Eu cheguei e fiquei boiando. Eu falei, quando eu for a Ribeirão, eu preciso lembrar disso. Pedi minha mãe é boa para guardar essas coisas. Post-it, vocês sabem os post-it pequenininho? Meu carro ficava cheio de post-it, assim que eu pegava aquela caixinha de promessas, abria, aí pegava a promessa. Aí eu escrevia no post-it todo o esboço, toda a revelação que eu tinha cabia no post-it. Você imagina toda a revelação que Deus me dá cabia no post-it? Não, pastor, você vê como evoluímos. Gente, nós passamos março pregando Hebreus 11. Todos os domingos, acho que eu falei. E algumas quartas. E esgotou? Não. Mas se pegar o Rogério de 98, 99, Hebreus 11 dava uma frase. E está tudo bem. Dá um sorriso para quem está atrás e fala, calma. Você pode não estar entendendo muita coisa. Você pode estar entendendo nada. Mas está tudo bem. Ouve a palavra, que ela vai produzindo em você o que é necessário. E vai crescer. Vai. Perseverança. Quarta passada eu falei disso, e no meu esboço de hoje escrevi de novo. Nossa guerra é contra a geração do fast. Tudo rápido. Hoje as pessoas dizem, pastor, você precisa ter um culto bem rápido. Se for bem rápido, as pessoas vêm. Peraí, o culto não tinha que ser bem bíblico? Ele não tinha que ser bem cheio do Espírito Santo? Ele não tinha que ser bem instruído na palavra? E não significa que não possa ser rápido e ter tudo isso. Pelo amor de Deus. Só me preocupa quando em primeiro lugar a preocupação está no cronômetro e não na essência. Eu acho que é importante e precisamos sim compactar algumas coisas. Sem dúvida, fica tranquilo. Também tem orado e se eu olhar os últimos domingos aí, melhorou. E vai melhorar mais. Mas a prioridade continua sendo que seja um encontro com Cristo para todos nós. Que a nossa essência seja transformada, que a unção do Espírito Santo seja sobre nós, que a palavra nos molde, aviva a nossa fé, liberta, cura, transforma, restaura, confronta, encoraja.
As outras coisas, o que a gente puder ajustar para ficar melhor, joia. Mas a vontade boa, que Deus quer que a gente experimente, é igual o mertiolate, é igual o remedinho. Ele é muito amargo, mas é bom, você vai sarar. Você prefere ficar assim ou ter que tomar injeção? Quem nunca chantageou uma criança com a injeção? Gente, se você não obedecer, vai tomar injeção. O duro é quando a criança fala, eu prefiro a injeção do que esse trem aí. Isso é bom. A vontade de Deus boa para nós nem sempre é agradável. Às vezes ela é boa porque ela vai nos fazer bem, mas não vai agradar a nossa carne. Quem está entendendo? O segundo estágio, aí ela é agradável. Nossa, que gostoso. É quando a gente passa para o nível, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É quando a gente já não passa a falar mais, poxa, hoje tem culto de novo. O problema é que muita gente passou do primeiro estágio, do bom para agradável, entrou no perfeito, voltou para o agradável e está voltando para o bom. Tem gente que está regredindo e não percebeu. Antes a pessoa tinha paixão e prazer por todos os momentos com Deus. Agora os momentos com Deus para a pessoa meu Deus, isso é um calvário. Ela tem disposição para tudo, menos para o seu momento com Cristo. A gente precisa subir, avançar do bom ao agradável. É quando eu digo assim, poxa, eu não vou estar lá, naquela roda, mas sabe, não é mais agradável estar ali. Eu gosto daquelas pessoas, mas não gosto daquele ambiente, não gosto daquelas conversas, eu não gosto daquilo que acontece ali. Agora, o que eu gosto, o que me agrada, é a presença de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Mudou de nível, alinhou. Alinhamento, gente. Deus quer nos alinhar para acessar o que é bom, para acessar o que é agradável e depois acessar o que é perfeito. A vontade perfeita de Deus para nós é quando nos tornamos um com Ele por toda a eternidade, e nós estamos caminhando para essa vontade. Porque Filipenses 1,6 Paulo escreve, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Eu estou aqui vivo pregando, quer dizer que Jesus não vem me buscar, Jesus não vem arrebatar a igreja, então está tudo certo, é mais uma noite de aperfeiçoamento. Então no meio das minhas dores, no meio das minhas aflições, eu vim, porque é bom estar aqui, porque me agrada servir a Deus, e porque enquanto eu faço o que é bom, que Deus diz que é bom, e que me agrada servir o meu Deus, eu estou sendo aperfeiçoado para desfrutar de tudo que Cristo conquistou e tem para mim na eternidade. Sobre isso. Põe o tópico, por favor. Só acessamos e vivemos a boa, o que mais? Agradável e perfeita vontade de Deus através do quê? De entrega e mudança de mentalidade. Enquanto não houver entrega e mudança de mentalidade, não acessamos. Está lá em Romanos 12, 1 e 2, a gente acabou de ler. Não entrega, não abro mão, é meu jeito, é meu temperamento, estudei, descobri. E daí? E daí? Eu quero saber o que você descobriu sobre Cristo, o que Cristo falou para você, em vez de falar de tantas outras coisas. O que Cristo falou para você sobre o mês de abril? O que Cristo falou sobre o ano de 2024? O que Cristo falou sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre seus pais, seus irmãos, sua igreja, seu trabalho? O que Cristo falou? A gente não está percebendo, nós estamos andando na contramão. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele vai escrever aqueles povos que tinham outras culturas, e que tinham estudo, que tinham isso, que aquilo, e aqueles homens vêm cheios das suas culturas, conhecer a Cristo. A cultura deles, o entendimento deles, lê tudo que fica subjugado e Cristo é exaltado. Hoje a gente deixa Cristo de lado e vai estudar as culturas. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para a gente ser tapado, alienado, não procurar estudar e conhecer, pelo amor de Deus, porque às vezes eu falo, aí você quer ver se isso está mexendo com você? É quando te incomoda. Gente, não me incomoda nada. Não me incomoda você falar assim, pastor, o futebol, não porque o futebol, então vamos falar de Cristo mais do que do futebol. Eu fiquei incomodado, porque o futebol está mexendo muito comigo. Se não tivesse, nem ligava. Tempo atrás alguém falou assim, tá tendo jogo, tá não sei o que. Eu falei, tá tendo jogo? Puxa, nem me liguei. Por quê? Cristo tem que ser o primeiro.
Não é sobre ser alienado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É sobre colocar as coisas no devido lugar. Cristo é a primícia. Cristo é o primeiro. O primeiro para mexer no meu entendimento. O mais importante para a minha linha de raciocínio. O mais importante para responder às minhas expectativas, às minhas necessidades, às minhas demandas espirituais, intelectuais ou emocionais, temperamentais, de personalidade, de caráter, relacionais, familiares, financeiras, ministeriais. Primeiro Cristo. Alguém concorda comigo? Então fala comigo. Primeiro Cristo. Primeiro Cristo. Mas a gente está numa época que as pessoas estão enchendo um monte de coisa e deixando Cristo de lado. Alguém disse, é verdade, que chegaria um tempo em que nós teríamos que pregar para evangelizar os crentes. Bem-vindos. Estamos nós aqui. E você ainda está aqui. O outro nem se move. Ei, Deus quer nos encher até transbordar. Porque tem gente faminta e sedenta lá fora. E eles só vão receber de nós se a gente estiver transbordando. Quem entende isso? Eles só vão receber de nós se houver em nós boa, agradável e perfeita. Se houver boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E eu vou falar disso, talvez no domingo. O transbordar de Deus depende de alinhamento. Alguém quer transbordar? Fala comigo, o transbordar de Deus depende de alinhamento. Quem não quer se alinhar com Deus, nunca vai transbordar de Deus. Vai transbordar de outras coisas. O que falaram para Paulo? Paulo, suas muitas letras te fazem delirar. O que é isso? Como Paulo era um homem muito estudado, muito estudioso, ali no caso ele não estava delirando não, ele estava pregando. Mas para os religiosos, Cristo é uma loucura. Então eles dizem, Paulo, você estudou as muitas letras, muito estudo, fez você transbordar delírios. Você está fora de si. Não. É a mente de Cristo. Meu Deus, eu já estou começando a entregar coisa aqui que era para quarta que vem, domingo que vem. Mas vamos embora. Segura aí, eu já vou falar o texto, mas deixa eu ler aqui, eu não terminei. Gente, tem várias mensagens que esses dias Deus está ministrando, eu estou doido para compartilhar. Oh Jesus, vamos lá. Só acessamos e vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através do quê? De entrega e mudança de... Entrega e muda. Agora, eu ia falar Gênesis, mas vem comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, rapidinho. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que Cristo vai ser exaltado aqui. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2. Isso aqui era mensagem para domingo ou para quarta, essa parte de 1 aos Coríntios. Mas se Deus quer que seja hoje, quem manda é Ele. 14. Não, vamos pegar o 10. Já que mudou, muda com tudo, né? Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas. Por seu quem? Por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais o quê? Profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de quem? De Deus, senão o Espírito de... Por isso você tem que clamar, Espírito de Deus, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, Espírito de Deus. Para quê? Para conhecer mais de Deus, para transbordar de Deus, para no meio de uma crise você falar de Deus, você falar como Deus, transbordar Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem ser cheias de todos os conhecimentos, menos o de Deus. E toda a ciência está sujeita a Cristo, todo conhecimento está sujeito a Cristo. Aí os homens rodam, pagam, investem e aprendem um código, uma chave, um não sei o que lá, um destravar e põe dinheiro no que podia estar recebendo aqui na igreja de graça. Aí os mestres são super valorizados e os pastores vão ficando banalizados. Mas tá bom, nós vamos pastoreando a ovelha, os bodes vão saindo. Porque viraram a cabeça. E Cristo já não é a prioridade. Quem quer conhecer o Espírito de Deus, quem quer conhecer a mente de Deus, quem quer conhecer os pensamentos de Deus, quem quer desfrutar do que Deus tem, quem crê que Deus tem cura? Deus tem alegria, paz de espírito, amor,
realização familiar, prosperidade financeira. E quem que você precisa conhecer para ter essas coisas? Descobrir que tem uma pessoa que desvenda o segredo dos 7 não sei das quantas, 12 não sei das quantas, e os 28 não sei das quantas. Gente, o negócio virou. Deixa eu ficar quieto aqui. Me controla, Espírito de Deus. Aí os outros vão lá e mandam dinheiro. E acha, eu fiz um investimento. E na hora da oferta do culto dá 5 contos e acho que fez muito, dando esmola. Meu Deus, eu fico imaginando Jesus olhando para isso e dizendo: vocês inverteram tudo, agora vocês investem pesado naquilo que é dos homens, e dão o troco na minha casa, as sobras. Era essa a queixa de Deus, quando a gente lê no final do Velho Testamento, os profetas menores. Até quando vocês vão habitar, desfrutar do luxo, de tudo, investindo tudo pesado lá fora, e a minha casa fica abandonada, as guerras da minha casa são travadas por poucos. Era isso que o profeta dizia. Nós precisamos retomar essa prioridade. Eu quero acessar as coisas que Deus tem para mim, eu preciso conhecer mais a Deus. Não significa ser um alienado quanto a estudar, se capacitar e se habilitar nesse mundo. Amém? O que estou dizendo apenas é que a base de tudo é o Senhor. Ele é a base. Ele é a base. Tudo nele, por ele, para ele. O que mais que diz aí, ainda no verso 11? Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, senão o espírito de Deus. E nós recebemos o espírito de quem? De Deus. E não o espírito deste mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado, o quê? Gratuitamente. Mergulhe em Deus, que Deus tem muita coisa para te dar. Mergulhe em Deus, que Deus tem muita coisa para te dar. Pastor, estou com dificuldade em superar, estou com dificuldade em crescer, estou com dificuldade em entender, estou com dificuldade em ser liberto, estou com dificuldade para ser curado, estou com dificuldade para perdoar, para receber perdão, estou com dificuldade para o que for. Mergulhe em conhecer o Espírito de Deus, porque conhecendo a Deus, você vai encontrar todas as respostas que você tem procurado na vida. Alguém crê nisso? Aí a gente vive uma geração que não tem prazer nem de ler a Bíblia. Você pergunta se lê a Bíblia, eu tenho dificuldade com leitura. Não, tenho dificuldade com relacionamento com Deus. Porque lê outras coisas, passa o dia inteiro lendo outras coisas no celular. A dificuldade não é com leitura, a dificuldade é espiritual. É ser humilde ao ponto de dizer, eu preciso, impor a mim mesmo alguns desafios espirituais para eu crescer espiritualmente, para eu me relacionar, para eu me envolver. Eu vou estabelecer, eu vou orar, eu vou começar o meu dia assim, enfim. Mas aí, diz mais, o verso 15, não 15 não, 13 ainda. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas por quem? Pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas o quê? Espirituais. Nós estamos aqui, amém? Verso 14. Mas o homem natural, o que diz aí? Não aceita o quê? As verdades do Espírito de Deus. Quer ver confusão, irmão? Tem gente que está rangendo dente porque eu estou pregando. Por quê? Porque é uma mensagem espiritual. Agora, um dia eu ouvi mensagens que não me agradaram, mas que eram boas. Lembra que a gente... Olha como o Espírito de Deus é perfeito? Eu não sabia. Eu ia no Gênesis, eu ia no João, eu não ia nos Coríntios hoje. Mas lembra que a gente leu lá em Romanos, a vontade de Deus desfrutar? Primeiro ela é, depois agradável e depois perfeita. Lembra que o boa nem sempre é para a gente o quê? Agradável. Lembra do boa que lembra do remédio? É ruim, mas cura. Então toma, porque vai produzir em você um resultado agradável. Quem entendeu isso? É disso que está falando aqui. Quando nós não estamos em espírito, verdades espirituais não nos agradam. Mas não significa que elas sejam ruins, elas continuam sendo boas. A gente precisa ouvir. João, o discípulo amado, escreveu.
Ele ouviu de Jesus e escreveu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade é bom? Bom. E sempre é agradável? Não. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e vi que eu era escravo, eu era só um escravo das drogas, um escravo da prostituição, um escravo do pecado, que eu não tinha domínio na minha vida, que eu era um cachorro do diabo, que ele pisava, fazia o que ele queria, a hora que ele queria. Não gostei, porque a mensagem que me confrontou e que queria me libertar gerava na minha mente a ideia de que aquela mensagem na verdade queria me escravizar. Vocês querem me podar, me proibir disso, me proibir daquilo. Porque se eu for para a igreja vão me proibir, se eu for para a igreja vão me podar, se eu for para a igreja... Quem pensava assim? Processo de conversão a gente pensa isso, vão tirar da gente. Por quê? Porque não éramos espirituais. A mensagem era ruim? A mensagem era boa, só não era agradável de ouvir. Alguém está entendendo o que Jesus está fazendo hoje aqui? Na minha mensagem eu ia para Gênesis, eu ia para João. Irmão, mas na mensagem de Deus, do Paulo para o Paulo. Eu e você precisamos estar expostos às verdades que são agradáveis, porque a gente já está espiritual, e para as que não são agradáveis, porque às vezes naquela área a gente não está tão espiritual. Eu recebo de Deus palavras que não são agradáveis. Quem mais? Isso não significa pior pecador do mundo. Você está dizendo então que eu... Não, eu estou dizendo que todos nós temos áreas na vida que a gente ainda tem lutas, guerras, estamos desenvolvendo, ou é uma guerra muito grande, ou é uma ferida muito violenta, ou o tempo da ferida ainda é muito recente. Enfim, tem vários motivos. Mas não significa que aquela mensagem tem que parar de ser pregada. Ela é boa para a gente, mesmo a gente não se agradando dela. Ela é boa, porque ela vai nos libertar. Ela vai ficar ali batendo. Jesus falou isso em Mateus 7,7. Já voltamos aí para Mateus 7,7 rapidinho. Eu gosto quando está virado no espírito. E hoje está, irmão, eu estou gostando. Eu só queria estar mais solto aqui na voz, que eu estou segurando um pouquinho, porque no final de semana vai ser puxado. Mas em nome de Jesus, Deus dá graça. Peçam e... Diga, primeiro nível, pedir. Pedir é tão difícil? Não. Aí você talvez diga, mas eu sou tímido, então é difícil. Mas os outros níveis é mais difícil ainda. Inclusive para quem é tímido, principalmente. Peçam e... Primeiro nível, só pedir. Segundo, procurem e... Agora demanda mais esforço. Você não precisa só pedir, você tem que procurar. Se procura, é porque não estava tão fácil de achar. Não estava diante dos olhos de todo mundo, só não precisava procurar. Ok? Você precisa procurar a saída daqui do templo, do prédio da igreja? Por quê? Está fácil. Agora se eu falar assim, gente, eu guardei uma caneta numa sala, no andar de cima, lá no fundo. Está fácil de achar? Que lugar que é esse fundo? Para a esquerda ou para a direita? Eu não sei o quê. E onde está essa caneta? Está numa gaveta? Está em cima da mesa? Está no chão? Procure. Procurar requer esforço. Terceiro nível. Qual que é o terceiro nível? Batam e a porta lhe será aberta. É bater na porta, não é bater nos outros. Calma. Eu sabia, pastor. Aí, riu e escreveu lá. Não é bater nos outros, ela anotou. Ela pensou que era. Batam. Outro nível de esforço. Outro nível de entrega. O que isso significa? Pegando ainda um gancho do início da mensagem, do alinhamento da nossa mentalidade com Cristo, com Deus. A vontade de Deus, para mim é boa. Mesmo quando não me agrade. Às vezes eu vou ter que pedir, e às vezes eu não me agrado em pedir nada para ninguém. Porque às vezes a gente é assim, não gosto de pedir nada para ninguém. Eu mesmo tenho dificuldade nisso, não gosto. Mas você vai ter que procurar. Vixe, falou em procurar, tem gente que fala assim, nossa, vai ter que procurar, deixa quieto então. Melhor morrer. Não, tem um remédio aqui, vai sarar. Onde que ele está? Está na gaveta, no quartinho lá do fundo, nós vamos achar. Não, quanto tempo você acha que ainda vai doer? Melhor ficar com essa dor do que levantar para procurar. Gente, eu estou brincando aqui, mas eu já vi gente ficar deitado, não ter coragem de levantar para ir tomar um remédio. E você ao longo da vida já viu e possivelmente já fez, eu já fiz isso. Vai lá, toma um remédio. Se não passar eu vou. Olha,
É bom, né, Pri? Que o povo vai só se entregando. A Pri está até pulando ali na cadeira. Não sei se você está falando dela, do Beto, das crianças, ou de todos, provavelmente. Porque tem hora que a gente não quer procurar. A gente prefere conviver com aquela dor do que procurar uma saída. Há quanto tempo a gente tem ministrado aqui imersões para tratar homens na sua essência? A imersão homem ao máximo. Mulheres na sua essência, mulher única. Casais, casados para sempre. E tem gente que nunca procurou. E outros procuram depois, já está no bico do corvo, já começou e quer que tenha a vaga especial dele lá. Para tudo e põe eu aí dentro. Fala, não, já começou. No ano passado eu fiz uma reunião com a liderança que eu vou ter que fazer de novo e falar de novo porque esqueceram. Que quem não vem na primeira aula não pode entrar mais. Não pode. Porque na primeira aula tem uma dinâmica onde todo mundo abre o coração, que não dá para pegar isso e fazer remendado. E nós não vamos fazer as coisas remendadas aqui, sendo atropelado. Tem que fazer direito. Então tem que buscar, tem que procurar. É esse o tempo, é esse o tempo, esse é o prazo, esse é o prazo. É desse jeito, procurar. Mas tem gente que não procura e fica esperando. Será que alguém vai olhar para mim e me ajudar? A vontade de Deus é boa. Mas nem sempre é agradável procurar ajuda ou procurar algo. O terceiro nível é bater. Exige esforço, exige entrega, mais empenho, mais dedicação, mais perseverança. É um nível ainda mais difícil. É ou não é, gente? O que é mais fácil, pedir ou bater? Pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre briga. Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Eu já bato e pego e levo embora. Pedir ou ficar batendo na porta? Até porque depois que baterem, você bater a porta e a porta abrir, você vai ter que pedir. Toque, toque, toque. Oi. Imagina a viúva. Marido morreu, os filhos vão ser levados. Cativa, ela vai até o profeta fala, o que você tem? Tem umas vasilhas, eu tenho azeite lá, só um pouquinho. Pede vasilha vazia para as vizinhas e derrama o teu azeite. Fecha a porta, você e teus filhos, e derrama o azeite lá que vai multiplicar. Aí ela tinha que bater a porta, a vizinha aparecia, oi. Depois que batia e a porta abria, o que ela tinha que fazer? Pedir. Sabe qual o problema dos níveis aqui? É que é crescente. É acumulativo, não é substitutivo. Só porque eu bati não preciso nem pedir. Não, você vai ter que bater e vai ter que procurar e vai ter que pedir. Você vai ter que procurar e vai ter que pedir. Ou vai ter que só pedir. O nível só pedir é mais fácil, é ou não é? Mas às vezes a gente acomoda. Deus está alinhando a nossa mentalidade para conquistar, seja pedindo, seja buscando, procurando, ou seja batendo. Mas nós vamos alinhar, nós vamos sair do bom e vamos acessar o agradável. Nós vamos caminhar com Cristo, superando e vencendo batalhas para viver o que é perfeito também. Volta em 1 Coríntios 2. Estava lá no 15 já? 14. Então vamos lá. 14. Mas o homem natural, olha só, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir. É o nosso homem natural. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é o quê? Espiritual consegue avaliar corretamente o que diz quem? O Espírito. Só quem é espiritual avalia corretamente o que o Espírito está dizendo. Irmãos, tem hora que eu estou no meu natural e não entendo o que o Espírito está me dizendo. E isso acontece com você também. Por isso a gente precisa sempre procurar orar e jejuar. Por que o jejum é tão importante? Porque ele me ajuda a me manter espiritual, para entender, discernir as coisas espirituais. Agora tem gente que está vivendo só para comer. E não tem discernimento espiritual mais algum. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Todo cristão tem que jejuar. Todo cristão tem que jejuar. Jejum tem que ser prática, não uma arma secreta, tão secreta de guerra que a pessoa nunca usou, está esperando uma ocasião especial. Você pode dizer comigo, diga jejum. Não é arma, ultra secreta, para usar em casos extraordinários. Jejum é exercício espiritual, para todo mês. É exercício espiritual. Tem um tempo de consagração, porque as coisas espirituais serão discernidas de forma espiritual. E eu vou terminar do jeito que Deus deu aqui, Ele que manda. Aí diz mais:
Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Deus, deixa eu te dar um conselho. Ninguém. Agora, eu quero que você que crê que Jesus veio mudar a tua mentalidade, alinhar os teus pensamentos com os pensamentos do céu, leia essa última linha, mas com toda a autoridade, toda a fé da tua vida junto comigo no 3. 1, 2, 3. Mas nós temos a mente de Cristo, que essa seja a mente que vai nos governar, uma mente alinhada com Cristo, com a palavra de Deus, para viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.